Boa noite a todos. Comprometido, horário britânico, pontual. Vamos aqui convocar o Onça, esperar o mesmo entrar. Adriano Marcos, Leider, lá em Brasília. Então, Quinara, Marcelo Pinheiro, São Paulo. Bem legal aqui, todo mundo participando. Vamos esperar o doutor Marcelo Mendonça entrar para a gente começar o nosso papo, que na realidade é uma continuação, né? Ele está escutando vocês. Tudo Tá bem, me ouvindo? Marcelo? Tudo Agora deu, bom? agora deu certo, né? Agora vai, né? Se Deus quiser. Ave Maria. Ó, já detectei aqui Marcelo, meu primo, lá em São Paulo, está nos prestigiando Ah, aqui, viu? Lembra que Marcelão, um abraço. a gente ficou lá no Congresso Brasileiro em 2001, 19 anos, não foi? Ficamos na Tiago, casa dele. doutor Tiago, Ficamos na casa dele e ainda fomos para a festa com a roupa tudo dele emprestada. foi mesmo, foi. Mas Blazer, botei um. vamos começar porque a gente tem muita coisa para a gente conversar, né? Que da outra vez a gente Vamos lá, teve vamos lá. problemas técnicos. Primeiro eu vou apresentar Vamos, mas vamos. Marcelo, que é doutor em Ciências da Saúde pela UFRN, é neurooftalmologista, médico da UFPE, é músico, matemático, físico, é tudo que vocês possam Quem me dera, imaginar, com certeza. E, quem dera. Marcelo, é uma honra dizer que receber você aqui para a gente fazer esse bate-papo. Isso aqui não é uma aula, é apenas para a gente tentar pensar um pouquinho do que eu penso, o que você pensa, e a gente tentar compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, né? Então, eu queria começar, Marcelo, fazendo um retrospecto do que a gente tinha feito na outra live, que a gente Claro. teve alguns problemas técnicos. A gente fez uma retrospectiva histórica do passado, né, das grandes pestes. A gente trafegou pela Bíblia, né, o que a Bíblia nos trazia como pestes e como pandemias. Passamos pela peste de Atenas, que você colocou muito bem, o relato de Tucídides, né, sobre a peste daquela época. Passamos pela peste negra, né, que é a mãe de todas Em todas as coisas. as pandemias, juntamente com a gripe espanhola. Vimos o primeiro sinal de bioterrorismo na cidade de Cafa, justamente na disseminação da peste negra vindo pelo Ocidente, do Oriente entrando no Ocidente. Passamos pela gripe espanhola, né? Tanto no mundo como no Brasil, entrando por Pernambuco, né? E chegando ao interior do Brasil. E chegamos nos dias atuais, junto com a gripe suína, que a gente deu uma passada rápida ali por ela, e chegamos no que a gente está vivendo agora, no coronavírus, né? Que a gente está sofrendo nesse momento. Mas, Marcelo, eu queria primeiro fazer um paralelo histórico da Uhum. comparação entre a pandemia que a gente está vivendo agora, do coronavírus, com a gripe espanhola, eu estou dizendo no cenário histórico, ou seja, naquela época a gente não só tinha uma pandemia, a gente tinha uma guerra, né? E o interessante é que Primeira Guerra Mundial. os jovens daquela época estavam doidos para voltar para casa, né? Porque na trincheira, além de ter a gripe espanhola, o tifo, né? E ainda bombas caindo na cabeça dele, gás mostarda, né? Que matava lenta e vagarosamente. Eu queria que você fizesse um paralelo das gerações que viveram naquela época e a geração que está vivendo agora tendo que ficar em casa. Bom, acho que tem um meme que
tem um meme que circulou aí que talvez resuma isso, né? O camarada lá vestido de soldado, diante de um bombardeio de gripe espanhola, e nós hoje, os jovens hoje, seguindo hashtags, né? Seguindo hashtags de fique em casa. Talvez a principal comparação seja como a gente vai enfrentar problemas ou adversidades, né? Há duas formas de enfrentar adversidades: enfrentar e ir à luta, ou se resignar e ficar embaixo da cama. Talvez eu acho que essa aí seja a comparação, talvez aí. Muito tem se falado, e o que é interessante é que a gente fez vamos dizer assim, um início dessa live há uma semana, e muita coisa que a gente ia discutir naquela live, hoje, às vezes, não tem mais nem sentido, da velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Mas você sabe que eu queria saber a sua opinião, e eu queria que você ficasse livre para explanar a sua opinião com relação ao isolamento, o distanciamento social e o lockdown. O que é que a gente tem? E eu queria que você falasse da sua visão matemática do que é apresentado cientificamente como justificativo para tudo isso. É ótimo, Josh. Eu agradeço muito a pergunta, porque esse é um assunto que tem me feito brigar com os amigos. Eu passo os dias em casa hoje discutindo no WhatsApp que 500 vezes por dia a mesma coisa, né? E essa é uma oportunidade, talvez, de a gente esclarecer alguns pontos. Então, como você fez bem aquele paralelo, foi ideia sua, vamos fazer esse pandemia do passado, hoje e até o futuro. Então, eu queria lembrar só uma coisa do passado. É o que Tucídides falou, né, que ninguém sabia mais se Loimos, que era uma coisa que tinha sido profetizada, acabaria com Atenas, era Limos, a fome, ou Loimos, a peste, que é a primeira palavra da Ilíada. Então, Tucídides já dizia lá em Atenas que o que fez Atenas perder a guerra não foi a peste, foi a reação das pessoas à peste, foi a degeneração da sociedade que a peste provocou. E ele dizia, interessantemente, que o governante tinha que ser como um médico. Ele tinha que tratar não a doença, mas a sociedade como um todo. Né? Mais ou menos parte daquela ideia hipocrática, a gente tratar o organismo como um todo. Então a gente está hoje diante de uma coisa que as pessoas dizem, vem aí um bicho-papão que vai matar todo mundo, ou vai matar boa parte da população, e só tem uma solução para isso, ficar em casa. Então eu entendo a reação das pessoas, né? Uma vez que você vê aquelas cenas de gente morrendo na China, caindo na rua, na Itália, algumas cenas que até nem eram de Covid, de crianças sufocando, as pessoas morrendo sufocadas em si mesmo. E você tem um monte de informação dizendo, olha, a ciência provou, né? E a mídia, e muita coisa, que a única forma de combater é ficar em casa. Então as pessoas, poxa, eu não quero expor. Isso eu até vejo com bons olhos. As pessoas que dizem mais jovens, se eu pegar, não vai ser tão grave, vai ser, vou ter febre, mas é improvável que eu morra. Mesmo assim, eu vou ficar em casa para não passar para os meus familiares, para os meus amigos ou para as outras pessoas da sociedade. Nisso eu vejo uma consciência social das pessoas que é louvável, né, na atitude. Mas eu fiz essa introdução para a gente depois passar para a parte matemática. Por que é que eu sou absolutamente contra, e vou justificar, contra o lockdown? Uma medida absolutamente equivocada. Pronto, era até esse ponto que eu queria chegar. Ou seja, eu queria que você me justificasse, né? E aí não é achismo, né? Você é um cientista, para quem está nos escutando, Marcelo Mendonça é um cientista, é um pesquisador, e outra coisa, só na tese de doutorado dele, o que era exigido para você defender com um trabalho científico, você fez quantos, Marcelo? Foram 7 trabalhos científicos que você apresentou? Foram 7 trabalhos científicos. Então, mesclando medicina com matemática. Então, você tem propriedade para falar isso, e eu queria que você me justificasse por que você tem essa posição. Tá.
Bom, a posição do governante, ou das pessoas, ou da pessoa comum, dos nossos amigos que estão nos ouvindo agora, né? Entrou Fábio agora, Gustavo Azevedo, é essa posição. Eu tenho que tomar uma decisão como médico da sociedade, né? O governante, a pessoa. Então, muitas vezes o governante precisa tomar decisões como médico e dar um quimioterápico para a pessoa, né? Hiroshima, por exemplo, é um vitorioso, você já teve câncer, posso dizer? Pode, Hiroshi já teve claro. câncer, né? Ele Deve está aqui dizer, entre deve. nós. Minha mãe teve câncer, tomou quimioterápico, caiu o cabelo, teve aplasia medular, desmaiava de anemia, né? Então, o médico, às vezes, e o governante, precisa dar um remédio, um quimioterápico, que causa uma série de problemas ao paciente ou à sociedade, mas desde que com isso ele tenha a esperança, não precisa nem ser a certeza absoluta, mas de que com aquilo ele vai curar o câncer, né, ou minimizar o sofrimento do paciente. Senão, a gente vai para aquele princípio que não é hipocrático, embora do primo não nocere, né? Não fazer o mal, fazer o bem e não fazer o mal. Então, você pode dar dipirona ao paciente, e o lockdown é isso. Vamos dar, a sociedade está com febre, vamos dar uma carga de remédio. Só que o remédio que foi adotado é um remédio que não trata a doença e causa um problema muitíssimo, mas muitas vezes, muitos graus de ordem superior ao problema que é o Covid. Então foi dito, nós temos um câncer na sociedade, que é o Covid, vamos dar um quimioterápico. Então a pergunta é, primeiro, isso é um câncer, o Covid? E a resposta é não é. Se a gente colocar historicamente em perspectiva com essas outras grandes espécies que você lembrou a gente também, não é uma coisa tão grave, né? Segundo, será que esse quimioterápico é eficaz, o lockdown? Né? E aí eu continuo falando sobre o lockdown. Então, o lockdown se baseia no modelo matemático que começou com... Era isso que eu queria que você pontuasse, é isso aí. Vamos lá. Então, as pessoas têm dito, a gente tem uma epidemia, e aí começou a haver uma série de coisas no WhatsApp, na mídia, na televisão, na internet. Isso vai crescer exponencialmente. Aí vem o tal do número de reprodução. Todo mundo viu falar, o R0, né? Uma pessoa passa para quantas? E aí no Covid isso era 2,7 no começo, depois diminuiu um pouco. Bom, se a gente pegar isso, se a gente for ver, por exemplo, no sarampo, na varíola chega a 5, no sarampo chega a 15, em alguns surtos 16, até a mais de 20. 15, então, uma pessoa passa para 20, né, para 15, 18, 20, depende de qual for o surto. O R, se a gente pegar assim, uma pessoa passa para 2, essas 2 passam para 4, essas 4 para 8, aí para 16, 32. Isso é absurdo. Isso não é uma função exponencial, né? Se a gente tivesse o tabuleiro do xadrez, depois da 32ª rodada, a gente teria o número de contaminados 2 a 32, que dá mais de 8 bilhões. A população toda da Terra pegou, né? Então, isso é francamente absurdo. E como é que a gente sabe que uma epidemia vem e uma epidemia vai, né? Nenhuma epidemia pode acabar com a espécie humana e nem com nenhuma outra espécie, né? Das 99,9% das espécies que já viveram, 90% a 99%, foram extintas, de todas as espécies que já pisaram sobre esse planeta. Nenhuma foi extinta por epidemia. As mais variadas são, mas nunca epidemia. Mas qual é a sua crítica àqueles cálculos matemáticos, como o Imperial College, né? Isso tudo. O cálculo mais básico é esse do R, o número R, que foi uma ideia recente, o número de reprodução, que é para quantos uma pessoa passa. É uma ideia magnífica, uma ideia genial mesmo, porque é um número simples. Quando a gente tem o R, a gente sabe qual é a percentagem da população que eu tenho que vacinar para não ter a doença, né? Que é uma conta assim, 1 menos 1 sobre R. Então, se R é 10, se nós vacinar 90%, se é 2, como no Covid, vacinaria 50%. E tem uma série de coisas boas. Só que o R não é um número fixo, ele cai necessariamente. Toda epidemia começa, vai contaminando as pessoas e depois cai. Então, o modelo matemático mais simples, que é o do Ross, e do Ronald Ross, ele desenvolveu junto com a matemática, né, a doutora Hilda Hudson, e depois o McCormick, que era químico e foi
se dedicar à matemática, depois ficou cego numa explosão no laboratório, ele ficou cego por álcool, queimadura por álcool. Eles desenvolveram esse modelo, né? E é um modelo que você faz uma partição da sociedade. Você tem susceptíveis, pessoas que podem pegar a doença, os infectados, e esses são considerados infectantes, tá? Com infecção e vai passar para outro, e depois os removidos, que é os que não vão pegar mais, outros se recuperaram ou morreram. Acontece que toda vez que o infectado passa para o suscetível vai ficando contaminado, o número de contaminados vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando essas curvas que a gente vê. Mas necessariamente, esse é um jogo de soma zero. À medida que os suscetíveis ficam infectados, eles deixam de ser suscetíveis. O número de susceptíveis diminui, então o número de suscetíveis vai caindo, 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 caindo. O número de infectados sobe, mas os de susceptíveis cai. Né? Então chega um ponto em que, depois que você ultrapassa o número dos dois tão iguais, em que a aceleração com que esses caras estão subindo, necessariamente, até onde for certo, 2 e 2 são 4, cai. Né? E esse é um modelo belíssimo, é um modelo que é aplicado. O Ross teve essa visão, ele ganhou o Nobel com a malária e não foi ouvido, né? Mas depois ele teve uma pretensão de estabelecer modelos para qualquer fenômeno em que acontecer com a pessoa, aconteceria com outros, para o contágio. Então, esse modelo hoje se aplica para uma série de outros fenômenos, para contágio financeiro, né? Quando você começa uma cascata de boato e as ações de uma determinada empresa começam a cair, a forma como aquilo contamina, você que trabalha com inovação, né? Como é que a inovação passa a ser adotada, né? Ela vai ser, no começo tem muita resistência, depois ela cresce, parece exponencialmente, e depois vai cair. Né? Então, essa teoria do contágio, ela mostra necessariamente que uma epidemia não vai contaminar todo mundo e que ela tem que cair. E você justificaria, por esse meio, essas previsões apocalípticas que não ocorreram? Ou seja, a gente chegou a certas previsões que eram praticamente apocalípticas, né? Então, por que isso não aconteceu? Ou seja, era o cálculo que estava errado, as medidas foram tomadas a tempo. Qual é a sua crítica a isso? Bom, alguns modelos são até bem elegantes, como o modelo do Imperial College. Eles pegaram dados de vários estudos que viam como era a mobilidade das pessoas, né? Mas, em geral, o modelo SR, eles usaram em alguns cálculos o modelo SEIR, que é um pouco melhor. Mas o que acontece é que quando você faz esse modelo, ele é um modelo baseado na lei de ação de massas da química. Você tem um reagente, uma substância A, que reage com a B para dar C, ou que reage sobre um enzima para dar uma B. À medida em que A vai se transformando em B, você não tem mais A para reagir, e aquilo cai. Mas o isolamento social seria o equivalente, em termodinâmica ou em química, a diminuir a temperatura da população. Quando você diminui a temperatura... Sim, as moléculas, né, deixam de se interagir. As pessoas deixam de chocar uma coisa, de interagir, e o infectante tem menos risco de passar a doença para um susceptível, né? Mas esse é um modelo que é baseado em algumas assunções. Ele funciona bem quando a população tem mais ou menos uma pirâmide etária assim, e não assim, como é no nosso caso, com uma base larga, com muita criança, né? E as outras assunções é que como se as populações se movessem randomicamente, não é assim que acontece. As pessoas não são átomos, né? Então, quando você diz... Desculpa, viu, Rocha, eu estou Pode continuar. O lockdown funciona, teoricamente, perfeito, né? Porque o que é que influencia aquele R? A derivada que faz com que os suscetíveis vão se transformando infectados. Como é que a gente junta os pontos? Com a palavra ponto, em inglês, dots. Né? D é a duração. Quanto mais dura uma doença, mais a chance do infectante passar para um suscetível. Oportunidade, quanto mais o infectado tem a oportunidade de interagir com uma pessoa que não foi infectada, mais a velocidade com que a doença vai ser transmitida. DOT, D-O-T. Ter a transmissibilidade da doença, que foi dito para o Covid, que parece que se a pessoa passar aqui e olhar para você, eu fiquei com medo quando eu liguei para o meu pai desesperado, fique em casa, para minha mãe, fiquem em casa, você brigava com meu pai. Marcelo, porque eu achei...
Deixa eu só pegar um Que eu tinha gancho que usar aqui. máscara para fazer essa live e passar coisa nas mãos para a gente não passar um para o outro. Deixa eu fazer um. Vamos lá. Você está trabalhando, atendendo paciente com Covid? Tô trabalhando. Você está atendendo na linha de frente mesmo? Sim, apesar de ser oftalmo, nós fomos deslocados para atender na triagem e os pacientes numa sala de precaução respiratória. Agora eu quero puxar você para uma coisa que você falou anteriormente no início, e eu queria entrar agora num ponto filosófico. Você falou que quando o paciente está com câncer, a gente dá um remédio que vai causar danos deletérios, né? Mas vamos trazer agora o isolamento, o distanciamento e o lockdown não deixam de ser um remédio. Ou seja, não deixa de ser uma medida sanitária que, em último grau, vai ter uma repercussão na saúde dos indivíduos. Não é isso? Então, Exatamente. vamos entrar agora no conflito filosófico. O que eu fico prestando atenção é que agora a coisa está arrefecendo mais, mas até algumas semanas atrás a gente via uma briga que é um conflito filosófico, né, entre o utilitarismo e o humanismo, né? Para quem está nos escutando, os utilitaristas, né, eles dizem o seguinte: vai morrer gente, mas a gente tem que salvar a coletividade. O utilitarista pensa dessa forma. Já o humanista, ele pensa da forma que não pode morrer ninguém. Não é isso? E essas duas linhas, elas são conflitantes, né? Para quem não está nos escutando, é uma coisa tão difícil para um governante, né, tomar a decisão, porque ele está nessa balança. Eu acho que a gente chegou a falar na outra live, naquilo que eu comentei a você, na bomba de Hiroshima, né? Quando os Estados Unidos lançam a bomba de Hiroshima, a bomba em Hiroshima e depois em Nagasaki, e que matam logo de cara 100 mil pessoas e, a longo prazo, 300 mil, os estudos mostram que, se a guerra durasse mais tempo, iam ter muito mais mortes. Então, os utilitaristas dizem a bomba de Hiroshima foi necessária para evitar mais mortes. Mas quem, em sã consciência, diria que eu teria que matar 300 pessoas para salvar milhões? Quem é que aperta esse botão? Não é? Então, Churchill, ele sacrificou soldados, né, para o bem da coletividade. Então, o que a gente percebe é o que você falou no início. O governante, ele fica nesse conflito filosófico, ou seja, eu tenho que salvar todo mundo, mas o remédio que eu tenho que dar vai matar gente. E aí, o que é que eu faço? Não é isso? Então, esse conflito que gera tanto problema. Ou seja, como é que eu vou tomar uma medida, né, em que eu vou tentar salvar todo mundo, mas essa medida pode gerar problemas maiores, né? E aí eu queria que você colocasse a sua opinião em cima disso aí. Eu acho que você colocou perfeitamente, Hiroshi. Então, o lockdown causa um efeito líquido e certo. Desemprego, empobrecimento, né? Está aí o relato da Organização Mundial do Comércio, da OMS mesmo. Desemprego, empobrecimento, e a persistir a curva, estamos tanto falando de curva, fome e caos. Isso é um efeito líquido e certo. Então, nós vamos tomar uma medida que causa esse efeito: desemprego, empobrecimento, fome e caos social. Então, as pessoas que adotam a ética humanista, como você falou, dizem: uma vida tem valor infinito. Então, uma vida tem valor infinito é um argumento ótimo. Uma vida tem valor infinito, então 300 vidas não é mais, porque não é 300 vezes infinito, como diria meu sobrinho cabeça de coco. Já a criança tendo essa...
Mas isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia, porque a primeira coisa, você precisaria dizer e garantir, e provar que o fato de você adotar o lockdown vai salvar vidas pessoas que não morreriam se o lockdown tivesse sido, se não tivesse sido imposto, né? E isso é absolutamente falacioso, se não para não dizer sofisma ou mentira mesmo, né? Porque a primeira coisa de defender o lockdown, a primeira coisa, para defender algo, é preciso que esse algo exista. Se alguém dizer, você defende que a gente mantenha os raios cósmicos rosa amarelados para afastar a Lua e com isso diminuir a maré, a altura, e com isso poupar as populações ribeirinhas que vão sofrer. Pô, a primeira coisa é preciso saber, existem esses raios? E eles vão morrer. É a mesma coisa. Eu não posso defender um lockdown como aqui. Eu moro na interseção entre 3 comunidades. A favela do Bode, aqui em Recife, quem é daqui vai saber. Favela do Bode, Beira Rio aqui na frente e ali, Brasília Teimosa. O nome é Teimosa, porque a Brasília é teimosa mesmo. Não tem lockdown. Então, como é que eu posso defender algo que não existe, algo que só fez suprimir as atividades econômicas, sem sequer ser um lockdown? Considerando se é que o lockdown ia realmente reduzir essa curva, né? Achatar a curva, hashtag achatar a curva. Então, como é que eu vou defender algo que não é, nunca foi e nunca será? Então, Essas pessoas são... Né? Você tá pegando um argumento que muitas pessoas argumentam, né? Que lockdown, ele também depende da educação do povo que você submeteu a esse lockdown. Então, se esse pessoal não tem, vamos dizer assim, uma consciência para fazer esse lockdown, então você faz um arremedo de lockdown, não é isso? Ou seja, o pessoal está todo mundo aglomerado em um cômodo só, né? E aí nós temos também, Marcelo, e aí eu não sei se você chegou a ver aquele trabalho, eu não sei se chegou a ser publicado ou se foi uma mera estatística do governo de Nova York que demonstrou que a grande maioria dos pacientes que chegavam graves nos hospitais eram pessoas que não estavam trabalhando, não era Uber, não era pessoa que estava indo para o trabalho, eram pessoas que estavam isoladamente, né, em casa. Então, assim, é uma coisa a considerar. Mas eu queria passar para outro assunto, e esse assunto bem mais contundente é que a gente está vivendo uma fakeemia, né? A gente não está vivendo só uma pandemia. Você criou esse termo. Eu adorei esse termo. Eu vou lhe pedir autorização para usar esse termo, né? Pode usar. Até agora. É uma pandemia de fake news. É uma fakeemia. E o que eu acho, e aí eu estou colocando a minha opinião, né? Isso aí eu estou colocando a minha opinião mesmo. Eu acho perigosíssimo pessoas que se escondem através da ciência, como a ciência que está sendo defendida pela pessoa, como um altar inatingível. Ou seja, na hora que um pesquisador não tiver dúvida e que ele não desconfiar da própria tese, tá certo, Marcelo? Isso não é ciência. Então, quando você escutar, eu venho lendo muito e vendo muitas lives e fico vendo pessoas muito boas e dizendo, não, isso não pode ser acatado, porque eu falo pela ciência. Na hora que ele fala isso, ele já deixou de falar pela ciência, porque a ciência é a incerteza. Quando a gente faz uma tese, a gente não faz como um vendedor que quer fazer tudo para vender a tese, não. O pesquisador, ele tem que lutar para provar que ele está errado. Né? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Mas eu queria pegar esse gancho com você e queria dizer o seguinte, nessa fakeemia que a gente está vivendo, né? E que o nome ciência passou a ser uma coisa falada por bocas, inúmeras bocas, né?
Eu queria perguntar uma coisa para você. Ah, Essa ciência que a maioria das pessoas falam, né? E parece uma coisa que encerra o assunto. Quando o cara diz, não, isso foi publicado em determinada revista. Então parece que você não tem mais nenhum argumento, porque o é. argumento dele está numa revista científica. Então eu queria que você nos brindasse se teve já algum escândalo de revistas científicas que publicaram coisas escabrosas, revistas científicas de reconhecimento internacional, com impacto nacionais, se já teve prêmios Nobel, escândalos, né? Já existiu isso? Será que tem interferência da indústria em revistas científicas? Será que isso existe? Será que um remédio que não tenha uma patente, que não dê para ser mais explorado, ele pode sofrer alguma pressão para que os trabalhos que demonstrem alguma coisa não progridam? Ou o inverso, de que drogas que são caríssimas, elas ganhem repercussão para cair durante a pandemia? Eu acho que a sua pergunta é excelente, né? É tão excelente que eu vou até inverter. Será que já não teve isso alguma vez? Deixa eu só Al- interromper um pouquinho, Marcelo, que Tá. Tiago Vale, né, fala do Xigris, que foi um medicamento, né, que foi liberado para sepsis. Eu não sou clínico, eu sou oftalmologista, mas eu sei que foi um medicamento liberado para sepsis. Eu não tenho certeza, Tiago pode nos ajudar, se ele foi publicado em alguma revista de grande impacto, e depois dele ser liberado e caríssimo, custava em torno de 5 mil a 7 mil reais, se percebeu que ele causava mais dano, ele matava mais do que ele causava benefício, e ele foi retirado do mercado, né? Tiago nos confirma na New England Journal, foi publicado lá, né? Então, assim, a gente tem que ter, como um bom pesquisador e cientista, a gente tem que duvidar de tudo que nos mostram. Ainda mais numa fakeemia como a gente está vivendo, que tudo que a gente escuta tem que ser checado e rechecado. Não é isso? Eu acho que foi perfeito. Talvez a pergunta seja: será que alguma vez isso já não aconteceu, de a ciência ser influenciada por fatores extra-ciência? Imagino que não. Inclusive porque não existe esse mito à ciência, ela é feita por pessoas humanas, com todas as suas Doutor, meu idiosincrasias, amigo, inclusive. meu amigo e colega Francisco Bezerra Neto falou aqui do Vioxx, que é da área dele, um grande reumatologista aqui do Nordeste, e do Brasil, né? Nos O falando do Vioxx, né? Vioxx, ou seja, Inibidor da COX. medicamentos que passam pelas fases, claro, quando chega na fase 4, que é a fase de uso do paciente, né? Na pós-fase, e aí o que é que acontece? A gente começa a ver danos. E eu queria também pontuar aqui, Marcelo, para a gente não ficar só pensando que a gente está tendencioso, a gente viu as duas coisas já. A gente já viu coisas que são elevadas pela indústria e que depois caem em total descrédito, e a gente vê que tinha interesses econômicos por trás, e como a gente tem o inverso. A gente tem pessoas, principalmente no passado, porque a ciência não permite mais isso, mas pessoas que antigamente tinham apenas a observação clínica, como um cientista que dizia que as mulheres que morriam de parto era por falta de lavar as mãos. E ele foi execrado. Ele foi Semmelweis, execrado. né? Semmelweis, na Hungria, Exato. Ou Budapeste. também um outro pesquisador que Várias vezes. falava que o câncer de estômago tinha relação com uma bactéria. E o povo O H. pylori. chacoteava E ele se contaminou, né? Ele se contaminou com. e ele mesmo fez a endoscopia, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa fakeemia que a gente está vendo, e tomar muito cuidado. Aqui ninguém está atacando, ao contrário, né, Marcelo? A gente está defendendo ao máximo a ciência.
A ciência... Exatamente. Eu fiz uma fórmula matemática, Marcelo, que eu digo que verdade é igual a ciência menos pseudociência sobre fake news elevado ao tempo. Entendeu? É uma Então, fórmula interessante. não é? Então, assim, o que eu costumo dizer é que eu tenho muito medo quando eu vejo um pesquisador se argumentando que o argumento dele está respaldado única e exclusivamente por uma revista científica, ou seja, é um argumento que eu posso, daqui a 2 meses, ser quebrado. Então, o único remédio para a gente saber vai ser o tempo. Né? Pode falar. Eu acho perfeito isso que você falou. Quando alguém diz, que você falou, está cientificamente provado, essa pessoa não sabe nada sobre ciência. Né? Isso é uma arrogância, ainda mais alguém se arvorar. Se a gente pensar no pai do pensamento ocidental, do pensamento Sócrates, né? Quer dizer, tudo que sei é que nada sei. Né? E o seu discípulo Platão... O paradoxo de Sócrates, né? Então, e ele dizendo, e Platão, seu discípulo, ia mais no mito da caverna, né? Tudo que a gente tem acesso ao mundo é o que nos chega pelos sentidos. E nós fazemos um modelo do mundo olhando as sombras na caverna e dizemos aquilo mundo, mas aquilo é uma sombra que nós vemos, né? E a gente nunca tem acesso à verdade. Então, o cientista sabe que o que ele faz é um modelo da realidade. Enquanto o modelo explica, né, explica o que acontece, prevê novos fenômenos, o modelo continua, mas ele está sempre a ser aperfeiçoado, e é por isso que o cientista ele tem uma atitude diferente da do publicitário e do advogado. Opa, saiu aqui, eu continuo falando? Não, sou eu, pronto, pode falar. Uma atitude diferente que essa que você falou. O cientista, uma vez que ele formula uma hipótese, por mais linda que ela seja, por mais brilhante, por mais bonita, ele tenta provar não que está certo, mas que está errado, né? Porque a ciência, o tribunal da ciência se engana tanto quanto o tribunal que julgou Sócrates e o condenou à morte, né? Então, esse negócio de ciência oficial, só para ir mais para frente, ciência oficial, ou esse argumento de autoridade, porque publicou na revista, porque fulano falou que é epidemiologia, que é não sei o quê, e daí? Né? Os argumentos de autoridade com que a gente lutava, Jordano Bruno morreu na fogueira. Por discordar do sistema heliocêntrico, e que era defendido por Aristóteles. Ninguém menos que Aristóteles, que Ptolomeu. A medicina... A gente não tem oportunidade do apresentador do telejornal, porque ele está provado cientificamente. Exato. Cada e a gente se resguarda na célebre frase, né, Marcelo? A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, encher a boca e dizer que porque está publicado em tal canto e porque está publicado em outro canto, e isso é uma verdade nua e crua, eu discordo frontalmente, né? E eu queria passar para outro tópico com você. Tá. Eu queria passar para um tópico agora justamente nisso. Mas antes de entrar nesse novo tópico que eu separei aqui, eu fiquei impressionado com uma coisa que eu achei nos meus estudos, Marcelo. Você sabe como se originou o FDA? Você chegou a ver como se originou? Food and Drug Administration? Não. O FDA, ele surge na época em que Henry Heinz, do Ketchup Heinz, né, estava ganhando o mercado nos Estados Unidos, e o Ketchup Heinz começou a ter concorrentes. Muitos concorrentes começaram a fazer empresas de fundo de quintal, né? E começou a ameaçar o império do Ketchup Heinz. Porque o ketchup ele era usado para disfarçar o sabor da carne em deterioração, né? Então, assim, o cara comprava a carne, não tinha refrigeração, já comprava uma carne passada, fritava aquela carne, ia comer e a carne tinha um gosto duvidoso. E ele colocava o ketchup para disfarçar o gosto. Só que Heinz começou a ter muito concorrente. E o que é que ele fez? O que até hoje é legal nos Estados Unidos, né? Começou a fazer lobby com os congressistas
para criar uma lei, que é a Lei dos Alimentos Puros, em que ele relatava um monte de exigências para você produzir o ketchup. Deu para entender? Então, assim, foi ótimo, porque melhorou a qualidade dos alimentos, mas nitidamente, foi uma medida para ganhar mercado, né? Então, assim, o FDA, ele na sua nascente, ele nasce com uma medida de um comércio querendo dominar todo o comércio. Então, assim, não estou dizendo que ele hoje não seja respaldado, mas a quantidade também de escândalos dentro do FDA é enorme, né? Os próprios pesquisadores que liberam as drogas têm conflito de interesse com a indústria farmacêutica. Então, assim, fica difícil você acreditar única e exclusivamente em, não, porque foi aprovado por órgão tal, ou então a OMS está dizendo isso, a própria OMS mudou, não é? Você veja como a gente está numa transição tão difícil que até um mês atrás se dizia, não, você fica em casa, né? Espere ter falta de ar para poder procurar um hospital. E a gente sabe, pelos estudos observacionais e pelos colegas que estão na linha de frente, que tem o seu valor dentro da ciência, estão vendo que agora você tem que tratar mais precoce, não é isso? Com alguns marcadores. Então, assim, o que eu queria partir agora para você será que a ciência tem que achar outra maneira a partir de agora? Ou seja, tanto para dar uma resposta mais rápida, ou ela passar a ser mais eficiente em produzir produtos para que numa emergência a gente tenha como utilizá-la? Bom, eu vou acrescentar só uma coisa que você falou, e aí me ocorreu agora, a doutora Mocego, eu não sei pronunciar, Xi Zhenlig, que é a chefe do Instituto de Wuhan, e que publicou um trabalho mostrando que in vitro, cloroquina e remdesivir inibiam o crescimento do SARS-CoV-2, né, do coronavírus. Ela pediu a patente de uso em Covid-19 na China, né? Então isso precisa ser discutido. Ela mesmo pediu a patente em nome do Instituto de Virologia de Wuhan. Então a própria pessoa que está publicando o trabalho, mostrando que tem efetividade, ou possibilidade de efetividade para uma doença, requerendo a patente do uso naquela doença específica, nem foram eles que descobriram, né? Mas você perguntou sobre a ciência, o caminho da ciência. É claro que desenvolver produtos, você trabalha com isso, com inovação, mais do que ninguém sabe isso, é extremamente importante, né? Desenvolver produtos novos ou aplicações práticas, né? Para melhorar a vida das pessoas e da sociedade. Claro que sem esquecer o papel da ciência básica, né? Para não entrar naquela coisa do que Malba Tahan falava, né? A ciência que se preocupa só com o fim prático de sua utilização é ciência morta, né? Claro, às vezes você está fazendo trabalho de ciências básicas que só pode ser apreciado mesmo em toda a sua grandeza muitos anos depois, né? Às vezes centenas de anos depois. Mas eu acho que você está aberto de razão. Tem que acabar primeiro com o mito da ciência, né? De que existe uma ciência oficial e que a ciência é uma coisa que está fora do mundo e que é o caminho, a estrada áurea para conhecer a verdade e que vai conhecer o ideal da episteme, né? O ideal absoluto, a verdade absoluta e irrefutável. E ainda precisa entregar realmente alguns produtos para a sociedade. Eu queria até você falar sobre isso, que você tem muita experiência com isso em inovação, né? Eu queria dividir com você justamente isso. O que é que você acha a partir depois da pandemia? Você acha o que é que vai haver de mudanças no campo, vamos dizer, político, social, econômico, tecnológico e na ciência? Essa é uma coisa difícil, prever o futuro, né? Eu vou entrar com
parece uma frase de uma ex-presidente nossa, mas a frase é do Feynman, que é para mim um físico brilhante, o melhor professor que eu vi, de que o passado é mais previsível do que o presente, né? Porque o futuro é a mensuração do aumento da entropia no universo, ou o tempo e tal. Então é difícil prever o futuro, mas tudo que a gente faz em ciência é para tentar prever o futuro, né? A gente tenta prever o que vai acontecer, o Nilo vai encher ou não vai, eu planto agora ou não planto, para ajudar a vida das pessoas, né? A epidemia agora vai crescer ou não vai, né? Qual é o R que está agora? Porque o R é mutável, muda o tempo todo. Então eu vou ter um novo surto eu vou ter um novo surto de vírus de computador ou de fake news, né? Da fake news, eu adorei esse termo, vou incorporar. Então, talvez o que a gente precise, talvez a ciência, seja voltar, eu acho, em algumas coisas, voltar para aquela busca da verdade, sabe? E que a ciência, uma vez que esteja procurando a verdade, os pesquisadores e os que publicam em revistas, tentem encontrar uma forma de dialogar, né? Que esse prefixo dio em grego, que vem é muito dúbio, porque parece vir de diâmetro também, né? De origem a separar, diáspora, diálise, né? Então, a maioria dos debates que a gente vê são na verdade, dialética, duas palavras, a dialética erística, né? Que vem de Eris, a deusa da discórdia, e não leva para lugar nenhum, né? O debate é importante. Eu me lembro quando a gente era residente, viu? Você sabe que a gente brigava muito, todos nós residentes, né? Eu, você, Alexandre e tal, né? E numa das vezes, eu discordei lá do que você estava falando, quando acabou, você chegou para mim e disse, olha, a próxima vez que você estiver falando ali, dando aula, eu vou pegar um saco, posso dizer, um saco de fezes, vou rodar e sacudir na parede. Porque o debate, às vezes até a gente se excede e passa, mas o diálogo é extremamente importante para a busca da verdade, né? Mas o que está acontecendo agora não é o diálogo, é a dialética erística, né, para tentar convencer do seu lado. Então, a pessoa já se convence, por exemplo, minha tese está certa, tem que fazer lockdown, o outro diz, não tem que fazer lockdown. E aí o cara usa dos argumentos, parece que todo mundo está PhD, né, nos 38 estratagemas do Schopenhauer, né, de como vencer um debate sem ter razão. Em vez de dialogar para conhecer a verdade, é cada um querendo provar o seu lado com as coisas mais... Acho que a ciência precisa voltar para isso, para o diálogo em vez da dialética erística, sabe? Em vez dessa... Muito boa essa sua colocação. De chegar até o ponto de você prever qual é a opinião da pessoa, não pelo que ela pensa da conduta, mas pela ideologia dela, né? Então, a gente está chegando a esse ponto, ou seja, de você ser a favor ou contra de determinada coisa, você não precisa perguntar à pessoa, porque você sabendo a ideologia dela, você já sabe qual é o posicionamento, né? E aí a gente está esquecendo de nos unir para um inimigo comum, né? Não é isso? E aí chega aquela fábula dos dois asnos, né? Amarrado pelo mesmo cabresto, que um queria ir comer de um lado e o outro queria comer do outro, né? E o macaco em cima, eu não sei se era o macaco que disse, rapaz, vocês têm que ir lá comer o capim e depois o outro vai comer o capim. Ou seja, não é que eu esteja comparando ninguém com asno, mas que a gente tem que testar o que possa ser favorável. Não deu certo, cancela, vai para outro canto, testa. Só que a gente está vivendo num momento que o relógio está rodando assim e estamos perdendo vidas, né? Então a gente não pode estar nesse embate. É verdade. Isso que você falou de ideologia, eu acho perfeito. Toda ideologia é necessariamente, apesar da coisa, transforma a gente em asno. Uma vez que o sujeito incorporou aquele conjunto de ideias, ele fica ali, ele não sai dali mais, porque ele já conhece a verdade. A verdade, ele já conhece a verdade, está dentro desse meu conjunto, desse meu quadrado de ideias e normas. E o engraçado não é aqui, mas eu sugiro para o pessoal que está ouvindo, ler a comparação que o Richard Dawkins faz, né, entre um vírus, ou um vírus de computador, e um meme, né, que é um vírus de memória. Então, tem estratégias, as ideologias têm estratégias evolutivas semelhantes aos vírus, elas precisam ser
loquazes, né? Se disseminar, reproduzir, precisam combater o outro, ter um sistema imunológico dentro delas. Acho que é uma ideia muito vale a pena cada pessoa ver essa ideia do Richard Dawkins, está no Gênio Egoísta, para se prevenir disso, né? Porque, desculpa, a ideologia é o que vai transformar as pessoas no único tipo de infecção que pode matar a espécie humana, que é uma infecção por zumbi. A epidemia por zumbi, porque o zumbi é o seguinte, quando os susceptíveis vão ficando infectados, eles deixam de ser susceptíveis. Mas na infecção por zumbi é um que todo mundo morre. Tem mais, a transmissibilidade dela é 100%. Entrou em contato com o zumbi, você pega. Se ele olhar para você, você pega, vira zumbi também. E 100% morre. Depois que 100% morre, ainda tem uma coisa, o cara morre, mas ele não é removed, ele não sai do jogo, ele continua, ele volta e continua infectando os outros. E mais, a possibilidade, depois que o cara está infectado, de ele encontrar com outro infectado é muito maior do que ele encontrar com 2 pessoas de 7 bilhões de pessoas na humanidade, que não tem, mas o zumbi não. O zumbi, ele procura, ele sai procurando o suscetível, ele não é zumbi. E se você explique o que você está falando, que o povo está pensando que você está falando sério, viu? Não, eu estou falando seríssimo o seguinte, que nenhuma infecção pode acabar com a espécie humana. Era claro que o Covid ia vir, era claro que ia vir, é um vírus novo, né, e pode discutir criado ou não em laboratório, em experimento de aumento, de melhora de função, né? A doutora a Xi, eu não sei como, a minha esposa, ela fala mandarim, já me corrigiu milhões de vezes, eu não consigo pronunciar. Xi, Zhen, não sei. Bom, nenhuma infecção jamais acabou com uma espécie. E olha que 90% ou 99% das espécies que já viram foram extintas. E nenhuma foi por infecção. O zumbi não vai, porque a infecção, como a fake news, como a mentira, como os vírus de computador, como esses boatos que provocam ou elevação de ação, ou queda do nível de ação, né? Eles chegam até um ponto em que eles necessariamente não têm ninguém certo, tem que cair, né? A não ser na infecção por zumbi. Então, esse apocalipse covídico só poderia acontecer se os Covid fossem zumbis. Aí eu estou dizendo, a única coisa que pode causar uma infecção de zumbi é isso, né? É a mentira. É a mentira e essa burrice que é uma ideologia. Qualquer que seja a ideologia, é necessariamente, desculpe o tom, mas é necessariamente burra e chula. Mas vamos... Marcelo, deixa eu só interromper aqui, que a gente já está chegando ao final. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e dizer que foi muito bom a participação do pessoal aqui. Foi fantástico. Infelizmente, o tempo é muito corrido. A gente fez uma pauta aqui e a gente já está dividindo essa live, né? Porque a outra, a gente teve problemas técnicos. Queria que você fizesse suas considerações finais. Bom, então, eu queria lembrar isso que Hiroshima falou. A ciência só ensina a gente o seguinte, que a gente não conhece a verdade, mas a gente precisa trilhar a busca apaixonada pela verdade, né? E para a busca apaixonada pela verdade é preciso que a gente esteja aberto à opinião do outro, como a gente está em ciência. Uma vez que a gente formula uma hipótese, a gente não tenta provar como publicitário, nada contra o publicitário e o advogado, que a gente está certo, mas que a gente está errado. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser vítima de fake news, de mentira, de tudo. E as revistas científicas fazem isso e estão fazendo agora no Covid, fizeram demais. E aí a gente vai virar, a única coisa que pode acabar com o espírito humano, a gente vai virar zumbi. Não se deixe zumbi. Pense por você mesmo, pense por você. Você está estudando, pense por você e tire suas conclusões. Sempre aberto a um lado e ao outro, mas pense por você. Boa, Marcelo. Quero agradecer demais a sua participação. Eu digo que sucesso é igual a resultado menos expectativa, mas você superou as expectativas, como sempre. E convidar todo mundo que está vendo que a gente vai ter... a gente vai postar aqui no Instagram uma live com o padre Matias, que é formado, tem mestrado em Roma e é um estudioso na teologia moral, e a gente vai fazer uma live juntando a medicina com a Igreja Católica, que antigamente era uma unidade só e que depois se separam, né, na Idade Média,
desde os cirurgiões barbeiros, a gente vai passar por esse caminho e falar mais especificamente da história de Padre Ibiapina, o que Padre Ibiapina tem a ensinar aos nossos governantes, e aí a gente vai fazer um paralelo do que esse homem fez. E aí eu vou deixar aberto aí, Marcelo, para você falar mais. Não, tem quanto tempo para falar? Pode falar. Tem quanto tempo? Tem mais uns 4 minutos. Danou-se, não, é muito tempo. Vai falar. É muito tempo, falar. Eu não tenho o que dizer, não. Pode falar. Mandar um beijo pro povo, primeira coisa, mandar um beijo para quem assistiu a gente. Eu não botei, não fiz propaganda, eu fiquei com tanta vergonha da outra vez. Minha internet, corre de. Você vê Da outra vez quiseram fazer uma vaquinha para fazer uma internet boa para você. Foi, rapaz, a pobreza é uma desgraça. Olha, e pronto, uma coisa, essa separação que fazem entre saúde e... Bom, essa separação, por fim, né, entre saúde e economia, não existe essa separação dentro da comunidade, né? Se a gente pegar as mesmas pessoas que defendem essa ética humanista e tal, e que dizem o valor de uma vida é infinito, mas também elas às vezes dizem, mas você pode matar 60 milhões na revolução tal ou na revolução qual, seja lá qual for, né? Porque foi para atingir um bem maior, seja lá qual for esse bem, muito, muito estranho. E a outra é essa separação entre economia e coisa. A determinação social do processo de saúde, né, é algo que já foi muito estudado, a escola alemã, alguns pesquisadores franceses, que eu até discordo na maioria das vezes, como Foucault, mas o problema é o seguinte, a gente já sabe que a economia e saúde estão intrinsecamente ligados, né? O pessoal que defendia o welfare state não é porque era bonzinho, é porque ele sabia que se o trabalhador não tivesse saúde, não produzia, não tinha como trabalhar, morria em idade de produção, não trabalhava nas ferrovias, na Revolução Industrial, né? Então, é preciso ter saúde para trabalhar e é preciso que a economia funcione para as pessoas comerem, terem saneamento, terem tudo, né? Então, mas eu não sei nem se eu devia falar isso. Eu queria mandar um beijo pro povo, dizer que foi ótimo. Marcelo, o pessoal está pedindo aqui como o Clodovil reagiria na pandemia agora, se estivesse vivo. Olha, meu amor, eu quero falar uma coisa. Essa coisa de pandemia, essa coisa de vírus, é uma coisa que dá muito. Agora, doutor Francisco Hiroshima, eu quero dizer a você que existe uma pandemia que as pessoas não estão atentando para isso, que é a pandemia do rosa, essa coisa do arco-íris. Então, eu acho que essa coisa de pandemia, imagina, meu amor, você vai ficar em cima de uma cama, aí eu pergunto, você é o ovo ou um prato de papa? Se você for um prato de papa, meu amor, você fica debaixo da cama, porque o bicho-papão está vindo. Agora, se você for... O humor sempre é um bálsamo, né? É claro, claro. Talvez precise disso, né, na ciência, alguma coisa de humor, porque para as pessoas não se levarem tão sério, nem levarem suas ideias tão a sério, porque elas podem discordar de suas próprias ideias, né? Marcelo, você é único, viu? Quero agradecer demais a todo mundo que participou. Obrigado. Uma boa noite, proteção e vai obrigado, dar tudo certo. Obrigado, boa noite. Um beijo para todo mundo. Tchau, abraço. Mas é assim.